Essa cobra em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais gancho que estavas no mundo. Mas darás mais gancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. Às vezes eu me pego refletindo sobre certas histórias que nós presenciamos, principalmente em contos, em livros, sobre as histórias sertanejas, onde principalmente os nordestinos, sofrendo com a sequidão da falta de chuva, e quantas canções não vieram do Nordeste falando sobre o sofrimento daqueles que, por passarem por tanto sofrimento, acabaram se imigrando. Músicas tais como de Luiz Gonzaga, Asa Branca, enfim. Ou por que não dizer de histórias de livros tais como Morte e Vida Severina. A grande realidade é que, ao refletir-me esta manhã após as minhas orações, e fazendo uma analogia a este sentimento, quantas vezes nós não sentimos espiritualmente falando como esses nordestinos, com a alma abatida porque plantamos, quantas vezes nós esperamos que a chuva venha para fazer brotar as nossas sementes, mas no entanto, acabamos por perecer, justamente pelo fato de que essas mesmas sementes não brotam por falta de chuva. A grande realidade é que, ao ver sobre aqueles que, por causa da desesperança, por causa das desilusões, das frustrações, acabam migrando para o sudeste, para o sul, outros lugares onde as condições são mais propícias. E nessa analogia que eu fiz, eu parei para refletir e me vi alguém que plantou, que confiou no seu Deus. Mas antes de mais nada, sobre qualquer coisa, eu dou graças a esse Deus. E não sai da minha memória um antigo versículo, um pequeno, apenas um versículo do Salmo 119, no versículo 71, em que testificas que foi bom que o Senhor tivesse me afligido para que eu guardasse os seus estatutos. Falo isso é porque em tudo Deus tem um propósito. E ai de mim se a misericórdia dele tivesse permitido, se ele em sua misericórdia não tivesse, ou melhor dizendo, se ele tivesse permitido que minhas sementes tivessem brotado, não tivesse tido de misericórdia para comigo. Como diz um pastor tão conhecido aqui da minha cidade, o que importa é como termina e não como começa.
E se ele não tivesse tido esta misericórdia de mim, com certeza eu estaria inabilitado. E quantos não começaram bem e hoje são apenas vultos? Nós vimos as suas performances, nós até admiramos muitas vezes a sua imagem. Em uma certa vez eu escrevi em um dos meus livros sobre o buraco negro. Segundo os entendidos, o buraco negro não passa de uma estrela que explodiu e hoje não brilha mais e se transformou em um buraco negro. A grande realidade é que, infelizmente, já que eu gosto tanto de fazer analogias, eu faço essa analogia a quantos vultos que nós vemos. Pastores influentes, líderes influentes, mas que, no entanto, são como as estrelas que há muito explodiram no cosmos. A sua luz ainda chega a nós, mas na verdade já não mais existem, não passam de um buraco negro. E é por causa disso que eu parei para refletir e dar graças a Deus, porque Ele preferiu deixar-me nesse deserto, deserto das decepções, das desilusões, das frustrações, em todas as áreas da minha vida. Apesar de ter edificado os meus altares com toda sinceridade, não ao homem, não a uma instituição. Eu costumo também, uma outra analogia, porque estive e tentei em algumas igrejas, mas as desesperanças, as frustrações e a vontade de conseguir ter oportunidade, não para que eu pudesse mostrar, como eu também costumo dizer, os meus lindos olhos azuis, mas sim porque eu tinha sede, tenho ainda sede de trazer, de falar desse Deus que eu tanto amo, com toda a sinceridade do meu coração. E todas as vezes, em todos os lugares, quantas vezes não fui cerceado e até mesmo humilhado, rejeitado. E como um cão vira-lata, quantas vezes não estive saindo de uma igreja, indo para outra, horas para ser menosprezado, horas para ser subjugado, mas para eu não ficar me vitimizando em um processo terrível de autocomiseração. Eu volto ao Salmo 119, 71. Foi bom o Senhor ter me afligido para que eu guardasse os seus estatutos. A grande realidade é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E eu também, como disse, sobre analogias. A analogia que eu faço é porque eu tenho a igreja como os candelabros. Então por que eu não criei uma nova ideologia, uma nova filosofia? Eu procurei criar algum tipo de estupidez. Então somente porque a igreja é a noiva de Cristo. E eu andei e fiz parte de as igrejas, ainda que sejam denominações, ainda que muitas vezes, na realidade, muitos dos seus líderes não foram tão felizes no trato com as pessoas. Mas são homens que professam as verdades inalienáveis, as verdades insubstituíveis, a verdade absoluta que é Jesus como Senhor destas mesmas igrejas. Por isso é que eu jamais pretendo e jamais irei abandonar a noiva de Cristo. Mas voltando aos nordestinos, já que eu comecei com essa analogia falando sobre eles, às vezes eu me sinto como um nordestino que, por causa das desilusões, deixaram a sua terra. Mas no meu caso, eu prefiro morrer e que meu corpo se estenda sobre a terra seca, já que eu plantei e ainda não colhi, porque morrerei na terra dos meus sonhos. Estarei na igreja de Deus. Eu prefiro morrer tendo um sonho não conseguido do que ter realizado algo que pudesse me distanciar, deturpar, promiscuir tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu acreditei. Ou seja, de um dia ser apenas uma estrela que parece brilhar, mas lá no fundo não passa de um buraco negro. Bendito seja esse Deus chamado Jesus Cristo.